Eu gostaria que antes da gente começar propriamente dito, né? Na verdade estão começando, nós pudéssemos fazer uma oração, uma prece, né? Vamos orar então. Nosso Pai do céu, nosso Criador. E estando nesse ambiente, olhando as obras que tu criaste, né? A água, as rochas, a floresta, a natureza como um todo, e sobretudo nós, os teus filhos, a tua obra-prima dessa criação. Estamos nós aqui, Pai do céu, como filhos desejosos de aprender de ti. Aprender o caminho que tu escolheste, tu preparaste para nós. Então, portanto, que teu santo e bom Espírito possa clarear nas nossas mentes e nos nossos corações como a gente viver segundo os teus planos. Por Cristo Jesus. Amém. Então, o professor Walter, que é o coordenador lá do curso de agronomia do NASP, né, da nossa igreja. Veja que a palavra agronomia vem a junção de dois termos, né? Você tem o termo agros, né, e depois a ciência, né, da agronomia, a segunda parte. E esse termo lembra a gente o outro termo, que é agricultura, né, que vem de agri, depois a cultura. E vem do outro também, que é o termo de agricultor, o agri e o cultor, né? E é interessante você estudar a etimologia das palavras. A etimologia da palavra agrônomo, agronomia, ela vem do agros. E por incrível que pareça, essa palavra agros significa campo aberto desprovido de floresta. Olha que coisa. Não é? Tá, aí agora vamos lá para a palavra agricultor. Agricultor vem esse prefixo agri, e esse prefixo agri é um termo grego que significa azedo. Significa também duro e significa difícil. Veja o que aconteceu ao longo do tempo, né? Então, eu estava falando hoje, lá na abertura, daquele senhor que estava falando sobre o insucesso da agricultura. E a gente não precisa ir muito longe, a gente pode perceber que, ao longo do tempo, ela foi mal sucedida. Deixou um rastro de destruição enorme, e as pessoas não quiseram colar muito a sua imagem com a agricultura. Tanto é que a maioria de nós que estamos aqui construímos a nossa vida em um ambiente urbano. Foi ou não foi? Lá os nossos antepassados falaram, olha, os meus filhos não vão ser gente que presta nesse negócio não. Pelo menos do ponto de vista econômico, educacional, formação, enfim, né? E esses dias passados, eu fazia uma atividade aqui no estado de São Paulo, e aí tinha um camarada que foi bem interessante, ele estava mostrando a retirada da vegetação do estado. E olha que coisa legal, a cada turma de formandos de agronomia, né, na época, ali tem as turmas da Exalc, né, depois lá de Jabuticabal também, a cada turma de agrônomo que era formado, aumentava a quantidade de áreas abertas. Olha que coisa legal, né? E agora nós estamos aqui, tentando fazer o quê? Será que é possível fazer uma agricultura bem sucedida? Será que é possível também produzirmos nossos recursos, não só evitando a degradação do ambiente, mas ao mesmo tempo que eu estou fazendo, ainda deixar as condições do ambiente melhor do que o que estava antes? Será que isso é possível? Será que é possível a gente criar agora um sistema onde a gente vive relacionado a isso e ao mesmo tempo a gente tem crescimento intelectual, crescimento educacional, crescimento econômico também? Será que isso é possível? Tá. E aí, ao longo do tempo eu vi que talvez a gente precisasse mudar o nome desse negócio.
Porque o nome ele traz um estigma muito grande, né? E a gente vê na Bíblia que o nome tem uma relação com caráter. E muitas pessoas precisaram mudar o nome para poder mudar a sua história, né? E eu fico brincando. Você pode continuar falando agricultura, mas lá eu falei, olha, a gente não faz mais agricultura, a gente faz uma jardinagem. A gente faz uma jardinagem florestal. Fazendo uma alusão ao Éden, né? Que Deus criou pra gente um jardim florestal, né? Isso a gente vai ver isso amanhã, alguma coisa a esse respeito, tá? Então, mas agora assim, ó, princípios para uma agricultura bem-sucedida. E eu queria só que alguém me organizasse aí o horário, né? Porque estou sem saber aqui, pode ser que a gente passe o tempo e a gente não consiga dar conta. Era pra gente começar que hora? Era para começar 9h30 e já são 10 horas. Tá, e tem que terminar que horas? Tá, então vocês me ajudem assim, ou quem ficar aí me ajuda para eu não assim não, e assim, não tem um problema. Se eu falo assim, o pessoal fala 5 minutos. Falta meia hora. Falta 45. Aí também não dá, né? Mas quando fala falta 10 minutos, aí e fala assim com tranquilidade, é que a gente vai. Vamos lá, os princípios da agricultura bem-sucedida. Por favor, pode passar o outro slide, né? Vejam, primeira coisa para a gente ser bem-sucedido é vontade. Tá certo? É vontade. Gente, nós seres humanos nós podemos fazer muito, muito, muito. A gente vê a arte e os desafios que nós, como espécie, fazemos, é incrível. E tudo isso que está na base é a vontade. O ser humano, quando ele tem vontade, ele vai longe. Vai ou não vai? Então, primeira coisa, você quer realmente? Você está disposto a ser bem-sucedido? Você está disposto a realizar e empreender nesse aspecto? Tá? Pronto. Eu conheço pessoas, né, irmãos nossos e pessoas que não são da nossa, assim, do nosso contexto, que têm feito muito. Tiveram a vontade, decidiram e começaram a empreender. E a vontade leva você a estudar, a vontade leva você a aprender, a vontade leva você a fazer esforços físicos, a vontade é o grande dínamo nesse processo, não é? E aí, como está em Provérbios 23:7, diz, porque como imagina em sua alma, assim o é. Certo? Você imaginou, você desejou e você decidiu e tem vontade, pronto. Então a vontade ela é determinante. Aí eu pergunto, nós queremos de fato? Porque às vezes a gente quer, mas se, não é? Então, vontade. Aí um outro aspecto para ser bem sucedido é dedicação, né? Então, olha esse texto que está aí na Ciência do Bom Viver, não foi o que falei, tá? Então, eu não falo nada, né? Só apenas repito. Muitos dos que lavram o solo deixam de colher a devida retribuição por causa de quê? De sua negligência. E vocês já viram essa negligência praticada no dia a dia? Já viram aí? Negligencio. Negligencia o quê? O que é que a gente negligencia? Vamos lá. A gente negligencia o quê? Quais as negligências que impedem de sermos bem-sucedidos? Alguém poderia citar uma? Pronto. A negligência... Você sabe o que é que aconteceu? Vou contar para vocês. Um tempo atrás, as pessoas falavam assim, menino, você tem que estudar. Porque se você não estudar, você vai para a roça, vai para a agricultura. Já ouviram falar isso? Então, viu o professor Walter? Cadê o professor Walter? Achava-se, professor, de que fazer agricultura não precisa estudar não, tá certo? Você não fez nada da vida, vai fazer agricultura. Então talvez esta seja uma grande negligência. Você achar que vai ser bem sucedido sem fazer o quê? Sem conhecer, sem estudar, sem aprender sobre aqueles processos, tá? Então, gente, querem ser bem sucedido? Estudem. Se você acha que já estudou, estude um pouquinho mais. É assim. Olha, eu tenho aqui tenho médicos, tenho advogados, tenho administradores, eu tenho bons arquitetos aqui, mas em todas as suas áreas, vocês precisaram estudar para ser bem sucedido? Precisaram? Me fala aqui, quantos de vocês se tornaram um bom profissional
sendo negligente no estudo? Levanta a mão. Não teve essa figura, então. Então, não se enganem. Você não vai ser bem sucedido na agricultura ou na jardinagem sem esse estudo e sem essa dedicação. Tem jeito não. Tem jeito não. Agora outra coisa, outra pergunta. Para vocês estudarem, vocês precisaram investir em alguma coisa? Não. Precisaram não. Tiveram que investir o quê? Tempo, dinheiro, tudo. Foi ou não foi? Tiveram que investir, gente. Então, vocês querem, tem que investir. Tem que investir tempo. Os recursos são necessários para ser bem sucedido. Correto? Eu falo a sério. Às vezes eu ando em alguns lugares e algumas pessoas que... como é que faz isso? Está plantando as coisas, nem conhece sobre aquilo. Não, isso aqui vem da onde? Não sei, tal. E quer ser bem sucedido? Não vai ser nunca. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Estudo e trabalho, tá? Olha, eu não me preocupo com criança, sabe? É legal, é um jeito de dar desde cedinho, começa a criar o gosto pra isso. Deixa ela aí, ela já vai ouvindo. Você sabe que começa a aprender desde cedinho, sabe? É nesse momento que começa a aprender. A gente acha que não está aprendendo isso aí? Ah, engano nosso. A estreiteza dos planos, o pequeno esforço desenvolvido, o pouco estudo feito quanto aos melhores processos, o que é que faz? Clamam em alta voz por uma o quê? Isso está dizendo respeito, sabe o quê? À agricultura. Vou repetir. Ciência do Bom Viver, 193. A estreiteza do... Existem planos estreitos? A estreiteza dos planos, o pequeno o quê? Pequeno esforço de desenvolver. Não, de qualquer jeito, vai ali. Tá, e quer ser bem sucedido. Pequeno esforço desenvolvido. O pouco estudo feito quanto os melhores processos. Qual o processo? Como é que deve ser feito aqui? Como é que deve ser feito ali? Como é que eu organizo isso? Como é que eu organizo aquilo? Qual é a melhor espécie? Que tipo de semente? Qual a época do ano? Tudo tem que fazer isso. Clama como? Vocês viram que um anjo, ele faz o quê? Agora, o que é que ele vai fazer? Em alta voz, é isso, não é? Essa não é a nossa mensagem, não é? Agora pergunta, eu estou vivendo essa mensagem já? A Joy falou uma coisa interessante hoje. Ela falou, olha, é produzindo os frutos materiais que nós vamos aprender a produzir os frutos espirituais. É clamando essa reforma em alta voz que também a gente vai clamar. Que nós somos esses anjos, somos ou não somos? Clamar em alta voz a mensagem que precisa ser dada. Agora veja, fala sério. Eu vou falar aqui bem devagarzinho aqui para vocês ouvirem. Será que nós estamos representando bem essa questão da jardinagem e da agricultura no mundo? Será que essa mensagem nossa, se chegar o pessoal aí fora e olhar para as nossas terras, nossas áreas, nossas fazendas, será que vai achar que a gente está reformado? Tem muita gente com reforma do vestuário, e é bom que tem que ser feito, né? Reforma da comida, reforma de tudo, tem que reformar também as suas fazendas, os seus jardins, tá? Então, eu não quero enganar vocês. Quero ser bem sucedido? Façam isso. Pé no chão. Esse pé no chão é interessante. Às vezes eu converso com as pessoas, eu vejo os camaradas com uns planos. Mas uns planos tão bons, que ele vai demorar para poder fazer aqui algumas vidas, né? Ou vai precisar de um outro planeta para poder fazer em outra terra, em outra coisa, sabe? Porque, vejam, o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O prudente procede com conhecimento. E é interessante que a gente visita alguns locais, e aí cada dia que a gente visita, o camarada está com um plano diferente. E cada dia um plano mais mirabolante possível. Tá certo? E aí o provérbio falou assim, olha, o simples dá crédito ao quê? Cada pessoa que chega lá, ele dá. E fala sério, ó. Gente,
professor de agricultura, profissional, técnico, agrônomo, tem os milhões. Todo mundo sabe fazer tudo, vocês já viram? Chega alguém na fazenda sua e fala, olha, rapaz, faça isso, aquilo, outro. Aí o outro chega outro dia lá, faça isso, aquilo, outro. Vocês já viram isso? Às vezes até nós mesmos somos um daqueles, né? Veja, e aí eu queria falar uma coisa pra vocês. Eu tive tem um amigo, né? Esse dia a gente não tem se falado. E ele, toda vez que a gente encontrava, ele estava com uma linha de saúde seguindo. Uma época era uma linha disso, uma época era da proteína. Muita proteína. Outra época era de cru. Outra época era de... Gente, cada vez que eu encontrava, eu falei, aquela outra que tinha passado já estava em uma nova moda, uma nova onda, sabe? E eu, cara, que negócio. Nunca se firmava em nenhum. Eu não estou nem discutindo a validade de cada uma dessas linhas. Mas cada dia que eu encontrava, ele estava com um jeito diferente e acreditando que aquilo era a melhor forma de se fazer, tá? Eu vejo que na agricultura é a mesma coisa. Cada vez que a gente chega, camarada, não, agora é isso, agora é aquilo, agora aquilo outro. E vai dando crédito a cada orientação, a cada filosofia dessa que se achega. Então o que é que está dizendo ali? O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Ou seja, gente, nós precisamos desenvolver a nossa linha de trabalho, os nossos princípios básicos e seguir naquilo ali, tá certo? Por exemplo, na questão de saúde, olha que coisa fantástica nós temos. As orientações que nós como povo tem é maravilhosa. Seguir isso aí, a gente vai ser bem sucedido. Estou falando do aspecto da saúde, estou falando do aspecto da vestimenta. Mas nós também precisamos desenvolver essas questões no aspecto da agricultura. Existem os princípios básicos que eu vou seguir, não vou ficar perdendo tempo em aqui, acolá, uma ideia aqui, outra ideia, certo? Encontre o seu caminho e siga. Siga com dedicação, firmeza, esses princípios que a gente falou atrás. E é preciso ter o quê? Ter o pé no chão. E o pé no chão diz respeito também assim, eu conhecer os recursos que eu tenho disponível e o caminho que eu preciso fazer. Quais são os recursos que eu tenho? O recurso que eu tenho é tempo. O tempo é um recurso. Olha, eu só tenho disponível 2 horas por dia. Eu não vou fazer um trabalho que me requer 8 horas. O recurso que eu tenho de mão de obra é isso. Eu não vou fazer um trabalho que eu não tenho isso. O recurso de dinheiro que eu tenho é esse. Porque muitos dos projetos são começados e não concluídos. Porque eu não me atentei para os recursos. Eu não tinha os pés no chão. Pés no chão. E eu vou falar uma coisa para vocês, ó. Esse dia eu vi uma frase que fala assim, ó. Dinheiro não aguenta desaforo. O que é que significa isso? Tem gente que vai lá, faz as coisas, me pé sem cabeça, gasta um carro de dinheiro. Aí a esposa fala bem, só tá saindo dinheiro, não tô vendo nada que tá entrando aqui. Eu acho que é só a mulher que é bem orientada, os homens que é meio assim, né? Enfim. Então ter o quê? O pé no chão. E diz respeito às instituições, né? Não é só a família em si, as instituições é a mesma coisa, ela tem que ter um plano, tem que ter a coisa organizada, e vamos seguir nesse caminho, nessa direção e vamos seguir avante. Tá, ok? Pé no chão. Tá, então qual foram os passos que eu falei até agora? Não gostei. Não tá na ponta da língua ainda. Não tá na ponta da língua. Vamos repetir todo mundo agora de vez agora. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Pronto. E agora vamos ver isso daqui. Perseverança. Gente, essa perseverança não diz respeito só à agronomia, diz respeito a tudo, tudo que a gente faz na vida, é ou não é? É uma mãe que precisa ter perseverança para poder cuidar e educar dos seus filhos. Precisa ou não precisa? É em relação aos aspectos da saúde, em qualquer área. Qualquer área. Gente, ó, para a gente ser um fiel discípulo de Cristo, precisa de perseverança ou não precisa? Você sabe que de manhãzinho dá aquele sono para ficar ali na cama, tem um pouquinho mais. Dá ou não dá? Mas a gente tem que acordar, né? Porque se nascer o sol, vai ficar mais complicado pra gente estudar, vai ou não vai? Precisa de perseverança. Né? Vamos lá? Não devemos ficar desanimados por causa de aparentes fracassos. E fracassa, às vezes fracassa? Fracassa.
fracassa mesmo. Vou falar uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que vocês vão ter na vida em relação à agricultura, são os fracassos. Vai, gente, não se enganem não. Mas os fracassos, eles são excelentes professores pra gente. Tá certo? Só que, fala sério, ó. A gente pode aprender com os fracassos dos outros. Não precisa fracassar tanto, sabe? E pode ser uns fracassos assim mais sábio. Pode ser uns fracassos mais assim, digamos, trabalhados, controlados. Vamos lá. Então não devemos ficar desanimados por causa dos aparentes fracassos, nem desfalecidos com a tardança. Gente, já faz 1 ano que eu tô aqui nessa terra. Eu ainda não colhi nenhuma pitaia. Sabe? Não podemos ficar desanimados, né? Nem desfalecidos com a tardança. Vamos lá agora. Cumpre-nos trabalhar com quê? Ânimo, esperança e gratidão, crendo que a terra tem o quê? Tem em seus seios ricos tesouros para o fiel obreiro recolher. Gente, depósitos o quê? Mais preciosos do que o ouro e a prata. Qual o título desse evento aqui? Gente, eu vou até tirar esse microfone, não vou falar baixinho, só para vocês terem o privilégio. Para quem está online ou quem está lá não ouvir isso, tá? Vocês sabem que antes do dilúvio, os tesouros ficavam o quê? A flor da terra expostos. Aí no processo de dilúvio, esses tesouros foram escondidos. Tá certo? E foram escondidos por uma bênção. Porque tudo aquilo que tinha lá com muita facilidade, não usamos aquilo de maneira adequada. Usamos para os nossos prazeres egoístas. E esses tesouros, eles estão aí. Vocês querem ver? Fósforo é um tesouro. Potássio é um tesouro. Cálcio é um tesouro. Magnésio são tesouros. E ouros e pratas figurados são tesouros também. Só que eles não estão à flor da terra. Preciso cavar. Mas eles estão lá. À espera de quem? À espera de quem? Do quê? De quem? De quem? Do obreiro o quê? Do fiel o quê? Do fiel obreiro. Estão lá aguardando vocês. Estão lá. Tá lá. Tá certo? Vamos buscar esses tesouros? Vamos ou não vamos? E olhe, qual é a promessa do nosso Criador? Qual a promessa de um pai? Quantos pais tem aqui? Tem muitos, né? Qual o pai que não quer dar os melhores tesouros para os seus filhos? Qual o pai que não quer dar os melhores tesouros para os seus filhos? O nosso Pai do Céu está desejoso de dar os tesouros para a gente. Mas Ele quer saber se nós vamos usar aqueles tesouros para o nosso benefício. Não é isso? Tem tesouros mais preciosos do que o ouro e a prata. Estão lá, guardados. E é preciso o quê? Perseverança. E olhe, eu não sei quantos de vocês já estiveram, não tem nenhum paraense aqui, né? Já estiveram, por exemplo, lá na Serra Pelada. Esses dias eu passei pertinho por lá, fiquei feliz, né? Vocês vejam quantos esforços as pessoas fizeram e ainda fazem para garimpar. E muitos deles não encontram. A percentagem do que encontram é pequena. Eles estão lá para encontrar uma pepita de ouro. Perseverança. Tá certo? Precisamos de perseverança. Ele é um segredo, é uma dica para o sucesso desse trabalho. Tudo bem? E agora eu quero tratar com vocês as questões técnicas, né? Como é que agora nós vamos... Aquilo ali foi mais uma parte assim organizacional, né? Alguns conceitos que eu preciso desenvolver. Agora, quais são as questões técnicas para a gente fazer esse negócio bem sucedido? Vamos lá também? Vamos lá. Por favor. Primeira coisa que eu tenho que ser bem sucedido é deixar a terra boa. Alguém discorda disso? Deixar uma terra boa. Deixar uma terra boa. Aí agora eu pergunto para vocês. Como é que a gente faz para deixar uma terra boa? Pensem. Tem uma, por favor. E aí a gente para e pergunta, né? Como deixar uma terra boa?
Professor Walter, parece que essa aí é a sua aluna enrolada, professor Walter. Que está aí na imagem. Como deixar uma terra boa. Interessante que isso aí é uma área que a gente tem lá no semiárido. Esse ano choveu bem lá, mas o ano passado eu tive apenas lá 250 milímetros de chuva, né? Uma área degradada. E aí o antigo dono, o senhor que me vendeu, falou que essa terra foi do avô dele. E já há 100 anos aberta essa terra, sendo degradada esse longo do tempo. Pense que situação estava, né? Então agora a gente está com a incumbência de recuperar essa terra boa. Então como é que deixa uma terra boa? Como é que deixa uma terra boa? Pode passar agora. Então, para você deixar uma terra boa, uma das coisas que você precisa é imitar a natureza. Tá certo? Você precisa imitar a natureza. Olha o que é que a natureza faz. Nós, seres humanos, nós degradamos. Correto? A gente pega uma terra assim, ó. Você olha aí, ó. Uma terra que é de mata, que tem vida, matéria orgânica, uma terra rica. E a gente deixa como? Degradada, sem nada. É ou não é? Nós somos muito inteligentes. Somos ou não somos? Fala sério. Somos muito bons. Somos ou não somos? E aí o que é que faz? Quando o ser humano sai daquela terra, o ser humano não consegue. Ele sai, ele deixa. Aí a natureza entra em ação. Começa através dos seus processos, né? Tempo a tempo, ano a ano. Depois de um tempinho, você chega lá de novo. Olha, e o negócio melhorou. Já posso de novo fazer o quê? Explorar de novo. E vejam, então a natureza, que a gente chama de irracional, a gente chama de tudo isso, que a gente não valoriza, ela recupera, ela deixa aquela terra boa que eu tinha degradado. Mas como é que a natureza faz para isso? Como é que a natureza faz para deixar uma terra boa? Quero saber de vocês agora. Como é que a natureza faz para deixar uma terra boa? Pensem. Escuta isso aqui, ó. Lá em casa, lá na Fazenda Ouro Fino, a gente demora uma semana para tratar do que eu vou tratar com vocês aqui em 2 horas. Então, por que eu estou trazendo? Porque vocês são muito inteligentes e perspicazes, tá certo? E aí eu sei que vocês vão pegar tudo isso rapidinho. Gente, olhe, o sol é a nossa maior fonte de energia disponível para a gente, correto? E toda a energia que existe no planeta Terra aqui, ela é resultante, é derivada da energia do sol. Mas essa energia do sol ela precisa ser convertida em um tipo de energia que a gente pode utilizar. E quem faz isso? Quem é que faz essa conversão? Quem faz isso? As plantas, pelo processo que a gente chama de fotossíntese, tá certo? Ou seja, um solo rico é um solo cheio de energia. E para ter cheio de energia, eu preciso que tenha muito material vindo das plantas. É preciso ter muitas plantas, muito material vindo dali. Então, eu preciso falar isso para vocês aqui, tá? Olha que coisa legal. Olha que coisa legal, ó. Olha que coisa interessante, ó. Olha que coisa legal. Eu tenho aqui um solo, digamos, um solo degradado, um solo esterilizado. E aqui agora eu coloco aqui uma semente. Uma semente. Semente de quê? Uma semente. Abacate. Abacate. E aí, essa semente de abacate, essa semente de abacate, tá aqui. Muito obrigado, pessoal da produção, tá vendo? Esse abacateiro, ele tá de vez. Esse abacate, lá no centro, ele tem essa parte da polpa, não é? Fora. Lá no centro tem o quê? Tem a semente, correto? O que é que contém na semente de um abacate? Contém o material genético, correto? E contém ali os nutrientes, os recursos para ele fazer o processo de germinação, para alimentar o germe que vai desencadear o processo, né? Então é o seguinte, o abacate está aqui, ele já tem o material genético e tem o que mais?
tem lá, a gente fala no endosperma dele, já tem naquela estrutura, tem um alimento ali, a energia e os recursos para ele alimentar o embrião. O que é que ele precisa mais para se desenvolver? Precisa de ar, oxigênio. Existe oxigênio? Sim. O que é que ele vai precisar mais? Água. Existe água? Existe. Interessante que quando o abacate produz no lugar, na região dele, como as outras frutas, é exatamente o local que tem água, na época das chuvas, né? O que é que ele vai precisar? Vocês me falaram que ele precisa de ar, falaram que precisa de água, precisa de que mais? Existe luz? O que é que falta mais ainda? Terra. Existe terra? Tem tudo. Tem tudo. Tem material genético? Tem. O que é que falta então? Falta só eu cumprir o meu papel e levar aquela semente para ali, correto? Tá. Mas olha que coisa legal agora. Quando eu coloco essa semente aqui, com esses recursos, ele vai fazer o quê, ó? Primeiro lançar raiz, correto? E aí depois aqui, ó, ele vai lançar a parte aérea. Mas mira aqui agora. Isso aqui tá estéril. Quando essas plantas, ela nasce, ela enraiza. Isso aqui tem fito-hormônios envolvidos nesse processo aqui, tá certo? E aí ele manda mensagens para isso aqui, ó. Estou precisando agora de fósforo. Aí agora o fósforo. Eu estou precisando agora de cálcio, potássio, magnésio. E agora interessante, isso aqui exuda alguns elementos, alguns compostos que ativam, que criam condições para determinados fungos, determinadas bactérias se desenvolverem também. Aí, por sua vez, esses fungos, a exemplo dos micorrizas, vão canalizar, buscar o fósforo, buscar isso, tá certo? Ou seja, você começa a criar uma comunidade viva aqui. E lembra, a água, os nutrientes, eles circulam aqui, ó, em função da vida. Em função dessa vida aqui. O que é que eu estou querendo dizer com vocês? Que o primeiro processo para a gente deixar uma terra boa é eu colocar o quê? Vida. Quando eu coloco vida, lembra? Os recursos que estão aqui e está em função da vida. Vocês querem ver? Quando a mamãe, né? Ali que aquele formou ali o... Você tinha, né? O espermatozoide, o óvulo, formou o embrião. Quando aquele embrião começa a desenvolver, o que é que começa a vir para ele? Vê os nutrientes, tudo que precisa vai chegando naturalmente, vem ou não vem? Então, jóia, quando eu coloco a vida dentro do solo, todos os recursos começam a chegar para aquilo ali. Água, minerais, tudo. Tá certo? Mas aí vocês estão perguntando agora assim, eu plantei ali uma soja e não produziu nada. Tem alguém que está pensando assim? Gente, eu peguei lá na minha terra, cavei um lugarzinho lá, plantei um negócio lá e não saiu. Estão pensando assim, não estão? Tá, mas eu tenho que imitar a natureza também aqui, ó. Mira. Eu tenho que imitar a natureza. Você sabe por quê? Quando eu tenho uma terra degradada, não é um abacateiro logo que nasce. Escute isso. Escute isso aqui, ó. Não é um abacateiro que nasce logo. Vem uma plantinha bem rústica. Aquela que consegue quebrar essa terra que está endurecida. Tá certo? Que precisa agora ainda de pouca água. Ela vai nascendo aqui, ó. Certo? E aí ela vai melhorando as condições. Aí já vem outra que cresce mais exigente. Aí vem outra assim, sabe? Então, eu não começo logo plantando esse abacate. Eu começo plantando uma coisa menos exigente. Mas todas essas plantas, elas me produzem um negócio chamado o quê? Matéria orgânica. E aí essa matéria orgânica, ela vai sendo utilizada e vai enriquecendo o ambiente. Tá certo? Eu vou tirar isso aqui agora, só por favor, para poder passar os slides ali, né?
O inso ele tem uma função. O inso ele chama mato, tá? O inso é mato. É um nome assim regional para alguns lugares, mato. O mato ele já tem ali um detalhezinho, né? Eu posso, em vez de deixar, eu posso ter um mato comestível em vez daquele mato que a gente não come. Você substitui os matos. Depois eu vou te falar isso para vocês, tá certo? Eu queria só que você voltasse um slide aí antes desse. Tá, como deixar a terra boa. Por favor, agora. Imitar a natureza. Pode passar agora, Uriel, por gentileza. Pode passar o slide agora. Isso. Imitar a natureza. E tá escrito, ó, uma com outras, consórcios. Então, na natureza, gente, as plantas não nascem sozinhas. Elas são consórcio. Você não encontra em ambiente nenhum, a exceção na tundra, ou talvez aqui nos campos sulinos aqui, que você vê monocultivos. Não existe monocultivos na natureza. Desde o Éden, fala que o Éden, vocês vão ver lá, que era cheio de toda sorte de plantas. Sempre são plantas diferentes. Então, um princípio. Imitar a natureza é umas com outras, consórcios. Por favor, o slide agora. Tá. Sabe que Vitória, eu pedi para ela fazer essa apresentação, mas ela não está aqui, está longe na África. E lá atrás precisava de um slide, de uma imagem mostrando umas com outras, plantas diferentes. Tudo bem, não posso nem puxar a orelha dela aqui, paciência. Mas veja, ó. Uma após outras. Escuta isso aqui, ó. Plantas criando outras. Veja o seguinte, ó. Naquele canteiro ali, ó. Vocês estão vendo de um lado de... melhorou bastante. De um lado e de outro, ó. Você tem matéria orgânica. E no centro, eu tenho frutíferas ali, né? E dentro, eu tenho feijões. Estão vendo? Ou seja, uma após outra. O feijão está me criando aquelas frutíferas maiores. Tá certo? Uma após outra. Plantas de ciclos longos são criadas por planta de ciclo curto. Eu tenho um abacateiro ali. No entorno daquele abacateiro eu planto aquelas culturas de ciclo curto. Porque elas criam as outras. Tá certo? E se eu planto soja, eu vou plantar alguém para a soja criar. Tá certo? Na natureza é assim. As plantas criam umas às outras. E a gente diz, viu? Por exemplo, na natureza, o que é que ocorre? Preste atenção no que ocorre na natureza. As hortaliças, alface e tal, essas coisas, elas ocorrem no ambiente natural para criar as árvores. A gente que pegou e separou, faz horta assim, sabe? Por outro lado, as árvores na natureza precisam ser criadas por essas culturas de ciclo curto. Então, tem uma função cada uma. Quando eu tiro dessa função, começa a dar os problemas. Tá certo? Então eu tenho que voltar a ter essas coisas relacionadas umas com as outras. Tá bom? Isso eu vou mostrar depois para vocês na prática. Vamos lá? Por favor. Imitar a natureza é o tópico. Umas e outras. Ocupação de todos os espaços. Olha para aqui. Olha. Vem cá. Eu vou até sentar aqui agora. Vou até sentar um pouquinho. Olha para frente aqui. Esse cenário meu tá perfeito. Olha, tá parecendo até a Fazenda do Rufino. Aquilo ali, ó. É Jussara, essa palmeira, tá vendo? Aí pro outro lado eu tenho umas árvores do lado, eu tenho outras aqui. Vocês conseguem ver o solo? Vocês conseguem ver a terra ali? Não. Ou seja, todos os espaços estão sendo o quê? Ocupados. E quem foi que fez isso aqui? Quem foi que fez? Quem foi que criou desse jeito? Gente, o nosso criador ele não é bobo. Alguém acha que o criador é bobo? Quem achar aqui, a gente vai ter que dar uma disciplina. Eclesiástica. Gente, será que não tem uma lógica de ser daquele jeito ali? Será que nós conseguimos criar algo mais inteligente? Tem gente que se acha, quer criar algo melhor do que o nosso Criador. E aí é o seguinte, se o Criador fez bem feito, será que eu não posso imitá-lo? Do jeito que ele fez, do jeito que está fazendo? Só que agora, preste atenção, eu tenho que colocar, em vez dessas plantas, eu posso colocar aquelas plantas que sejam do meu interesse econômico, ou meu interesse alimentar, tá certo? Eu não vou dizer que eu tenho que plantar todas as espécies que estão aqui, mas eu tenho que ter as coisas tudo que é ocupando os espaços. Tudo fechadinho. Agora chegue lá embaixo e vai ver que você tem água, você tem micro-organismos, você tem minhoca, você tem isso. E você não tem formigas. Não tem. Tá certo?
E não tem cobra também. Vai ter algumas também, tá certo? Vocês estão vendo que tem açaí, aí tem castanheira da Amazônia, aí tem cupuaçu, que são as plantas, presta atenção, as plantas que ocorrem lá na minha fazenda. Mas se eu estiver lá no Mato Grosso, vai ser essas mesmas espécies? Se eu estiver na Serra Catarinense, vai ser essas mesmas espécies? Se eu estiver lá no Cerrado Mineiro, vão ser essas mesmas espécies? Não. Cada local, se eu estiver lá em Miami, vai ser essas mesmas espécies? Se eu estiver lá na África, vai ser essas mesmas espécies? Não. Cada local tem as suas espécies, mas o princípio é ocupar todos os espaços. Muito bem. Talvez uma, talvez outra. Tá certo? Chega um momento que a gente precisa imitar a natureza dessa forma, ó. A gente planta. Planta tudo o quê? Tudo juntinho. Mas a gente tem que remover algumas, porque tem que fazer o processo chamado de seleção. Gente, essa aqui está mais apropriada para esse local. Essa aqui está mais apropriada. Essa aqui pode sair. E essas que saíram servem para quê? Para servir de biomassa, de cobertura, de adubo. Porque a natureza ocorre isso, ó. Se vocês olharem aqui, a gente vai dar uma volta, se tiver tempo depois. Que na natureza, muitas delas, elas tombam, elas caem, as formigas cortam, o raio quebra, justamente com essa função de dar espaço para outra, fazer uma seleção. Então lá na minha área eu vou fazer isso. Eu vou plantar tudo denso e depois eu vou deixar umas ou outras, né? Talvez uma, eu não sei, talvez outra. Eu não sei da sua realidade. A gente precisa entender isso. Tá certo? Lembra, o objetivo é o quê? Imitar a natureza. Por que imitar a natureza? Se ela está fazendo direito, gente. Você sabe que tem um camarada aqui que é de São Paulo, é um empresário aí conhecido, e ele falou assim, eu não tenho escrúpulo nenhum de copiar as coisas que dão certo. Copiar a natureza, gente, não é plágio. Pode copiar, tá certo? E eu posso garantir para vocês que dá certo. Ok? Copiar a natureza não paga royalties. Isso, tá vendo? É isso aí, tá certo? É sabedoria copiar a natureza. E Deus falou o quê? Aprendei o quê? De mim. Aprendei de mim.